Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui à nossa série sobre Lean Construction e excelência operacional na construção. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de fazer para vocês, na verdade, uma mini palestra falando sobre Lean Construction e as particularidades na construção. Eu tenho prestado consultoria, mentoria aí para alguns empresários do ramo da construção, para pessoas envolvidas em projetos de obras de diferentes mercados aí. E a gente ainda vê no Brasil, independente da região, alguns tipos de obras e alguns tipos de pessoas envolvidas nas obras, desde os diretores das empresas ou até mesmo os proprietários e principalmente os gestores e engenheiros, confundindo algumas coisas aí, achando que trabalhar com Lean na construção é o mesmo do que fazer o Lean Construction no formato que a gente já está trabalhando atualmente, ou seja, em 2018. Eu falei sobre alguns temas que envolvem o Lean Construction atualmente no vídeo passado. Quem não assistiu ainda, dá uma clicada aí no vídeo, assista que ele está bem interessante. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês algumas particularidades da construção, até mesmo para a gente diferenciar aí e começar essa série já com esse entendimento do que é diferente na construção para a indústria e por que o Lean Construction foi evoluindo aí ao longo desses últimos 5, 7 a 8 anos e como ele transformou, ele saiu do que era Lean na construção, ou seja, a gente trabalhava anteriormente com o mesmo conceito da indústria na construção e hoje a gente já está trabalhando aí de uma maneira bastante focada, com metodologias próprias para a construção, já desenvolvidas, já testadas em diferentes mercados, em diferentes projetos. Então vamos lá, vamos falar aí sobre as particularidades na construção. Vamos fazer aí algumas analogias com as indústrias para que você entenda o que é diferente na indústria, o que é diferente na construção. Então me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser muito interessante aí para você. Então vamos lá pessoal, vamos falar sobre o Lean Construction e as particularidades da construção. Quando a gente fala no mercado da construção, a gente sabe que ele possui diversas diferenças e particularidades em relação aos outros segmentos, principalmente ao segmento industrial, que é de onde o Lean vem, aos quais necessitariam ou necessitam ser consideradas para que as adaptações das implementações das novas filosofias de gestão, metodologias e ferramentas possam trazer os resultados que a gente espera. Por que isso? Porque uma das primeiras particularidades que a gente vai ver é em relação ao produto. Ao contrário de outras indústrias, o produto final gerado pela construção, ele é fisicamente fixo e geralmente de grande porte. Obviamente as obras são consideradas aí, em relação aos produtos da indústria muito maiores, muito mais demoram mais tempo, custam bem mais. Salvo a parte logística, a qual pode ser considerada como apoio à produção e requer manuseios e transportes diversos. Então a parte logística ela é um pouquinho diferente, a gente trata na construção também com metodologia, já existe aí muita coisa nova da parte de logística que eu vou trazer mais para frente aí para vocês. A segunda particularidade é em relação à produção. Na produção, na construção, ela é realizada de acordo com o local de trabalho. Dessa forma, todas as atividades a serem realizadas estão ligadas a este local, ou seja, onde parte do produto final está sendo construído. Mão de obra, equipamento, ferramentas e materiais, eles vão se movimentar, então, de um local para outro. A terceira particularidade é em relação à longevidade e o ciclo de vida. O produto final na construção ele possui normalmente um elevado custo, ou seja, as obras custam muito mais caro do que os produtos na indústria, e o cliente o utiliza por um longo período de tempo. Por isso, existem aí necessidades também que são únicas, e na maioria das vezes existem muitas necessidades porque os produtos são muito diversificados. A outra particularidade é em relação às estações de trabalho, que a gente chama na indústria, e na frente de serviço, como a gente chama na construção. Na indústria, o produto se movimenta pelas estações de trabalho. Na construção, o produto é construído a partir de pequenas partes individuais, obviamente, e as estações de trabalho, ou o que a gente chama
de frente de serviço, elas é que vão se movimentar através dessas partes, através do produto. Outra particularidade é em relação aos clientes, né? Na construção, o cliente normalmente ele não possui experiência no processo construtivo. É a construtora, são as pessoas que fazem parte do projeto, é que entendem do produto. E dessa forma, e na maioria das vezes, ele quase não participa durante todo o processo construtivo, e principalmente durante a fase de projetos. Já na indústria, por outro lado, é constantemente afetada pela voz do cliente, como a gente chama, né? Porque existem necessidades do cliente que interferem em todo o ciclo de produção do produto. Em relação ao lead time, que é uma outra particularidade, ou prazo do projeto, né? O que a gente pode dizer assim, na indústria, o tempo de atravessamento dos produtos, que a gente chama de lead time, é o período ou o tempo desde o início do processo até o final, considerando inclusive o tempo parado, né, o tempo completo aí de produção de um produto, a gente chama de lead time na indústria, ele é bastante curto. E a sua disposição ao mercado, né, ou seja, a entrega desse produto para o mercado deve ser a mais rápida e flexível possível, principalmente em relação ao elevado número de variantes que o produto possui. Já na construção, as obras geralmente possuem longos prazos, ou seja, longos lead times, né, para entrega entre o projeto e a utilização do produto, e em alguns casos também este período pode durar alguns anos, como é o caso, por exemplo, de usinas, estádios, plataformas e obras de maior porte. Em relação à individualidade, complexidade e custos, na indústria os produtos geralmente são baratos, se comparados aos da construção, onde na sua maioria o produto aí é um prédio, um estádio, uma plataforma, são produtos únicos e, como consequência disso, eles são produzidos com uma grande defasagem de tempo. Muito raramente vão ser feitos aí 3, 4 estádios em seguida, como se faz na indústria, 10, 20, 200, 2.000 tipos de produtos iguais, né? O motivo do caráter único consiste, na prática, a alta individualidade das exigências dos clientes. Em especial, a complexidade, ela envolve muito nesse aspecto, né? Porque quanto mais complexo, mais único o produto fica, e aí o produto na construção ele se torna muito individual, né? Ele é, na verdade, a combinação de ambos os fatores, as exigências dos clientes com essa complexidade. Isso eleva o custo e faz com que o produto seja também uma particularidade em relação aos produtos da indústria. E aí, nesse caso, os resultados são geralmente produtos de grande porte, que devido à grande complexidade, bem como aos custos de pessoal, material, eles acabam possuindo também elevados custos, obviamente. E estes, na verdade, né, também se refletem no preço a ser pago pelo cliente, que vai conduzir às exigências específicas. Em troca de altos investimentos, o cliente espera um produto exatamente adequado aos seus desejos, como na construção de um navio de luxo, num prédio de escritórios ou nas instalações de uma indústria petrolífera, ou seja, o cliente exige muitas coisas do jeito que ele pretende, né? Outra particularidade importante é o planejamento, a programação e o controle, que a gente chama de PPC aí. Na construção, denominada também de produção por pedido, né, se a gente for olhar aí a parte didática da coisa, onde os produtos são feitos com uma grande defasagem de tempo, o planejamento ocorre de maneira independente por obra, mesmo havendo certa padronização do processo na construtora. E aí, na fase de planejamento, não são levados, às vezes, né, em consideração apenas o prazo, as capacidades e as quantidades. Além dos materiais, outras necessidades precisam ser consideradas, como projeto, mão de obra, equipamento, ferramentas, documentações em geral, como licença, autorização, enfim, na construção, o nível de variantes aí na área de planejamento a serem consideradas é muito maior. Em relação aos métodos de planejamento de prazo e recursos utilizados na construção, o que a gente vê na literatura normalmente é a sistemática de gestão de projetos, né? Muita gente estuda, se forma em gestão de projetos para, a partir da gestão de projetos, poder, inclusive, ir para a área de planejamento. E na construção, cada produto é visto como um produto único, obviamente, né? O que se reflete também nas ferramentas utilizadas aí para quem está planejando a obra. Outra coisa é que os prazos e as necessidades de cada obra são planejados individualmente
mesmo seja um condomínio, né, a gente encara o condomínio ou aquele complexo como uma obra única. Pode até ter vários prédios dentro de um condomínio, mas aquele condomínio é visto como uma obra única, e aí você faz subplanejamentos, aí, planejamentos individuais para cada um dos prédios que a gente está fazendo dentro do condomínio. E aí isso acaba tendo aí uma repercussão também na experiência das pessoas, né? Porque a gente vai pegar dados de projetos anteriores e índices de mercado para poder individualizar os projetos. Na área de planejamento, na construção, isso é muito válido, porque a cada obra que você faz, se a construtora, por exemplo, é predial, que inclusive possui, tem muita construtora que eu presto mentoria aí aos empresários agora, eles estão cada vez mais indo por um processo padronizado e até mesmo o formato da obra é muito parecido com os anteriores, então consegue-se muito mais produtividade por conta dessa experiência das pessoas, dos operadores, dos gestores, da construtora em si, e também os índices a gente consegue repetir para que a otimização de custos seja alcançada a cada obra que se faz, consegue-se uma maior produtividade, com índices melhores, com resultados inclusive financeiros muito melhores. Ao contrário da indústria, né, onde a programação da produção geralmente é formada pela demanda de vendas e também levada em consideração o histórico do mercado, do nível de oscilação de estoques e do funil, que a gente chama de funil congelado, né? Chega a uma hora que você tem que congelar o seu funil de recursos, porque senão você vai fazer uma batelada de produtos e se você não congelar aquela programação por um período, você acaba se confundindo e colocando produtos errados no mercado. Na construção, esse funil, né, se a gente for comparar aí com a indústria, ele precisa ser estruturado de acordo com as demandas e as necessidades de cada obra, por serem, como eu já falei anteriormente, produtos únicos, tá ok? E aí, dessa forma, a programação da produção passa a ser realizada através do que a gente chama hoje de takt time, que é o ritmo de produção, né? E de todas as respectivas características de cada frente de trabalho. Esse takt time, esse ritmo de produção, ele influencia bastante o encadeamento das frentes, né? A sequência de quem tem que entrar em qual frente de serviço primeiro, e essa sequência precisa ser muito bem estudada, né? E esse encadeamento, por sua vez, influencia na sequência construtiva, a qual também influencia nas restrições e nas interferências durante todo o projeto. Essa é uma particularidade que a construção tem, que a indústria não teria. Portanto, a programação do TACT na construção ela é muito importante, por isso que a gente desenvolveu uma metodologia exclusivamente para se calcular os TACTs por período da obra, né? E ela vai precisar ser realizada por fase a partir de um novo modelo que a gente chama hoje, uma nova metodologia que já foi desenvolvida, Pull Planning, né? Ou seja, planejamento puxado, que é um tema que eu vou falar mais para frente aí em alguns outros vídeos. Mais uma particularidade que eu gostaria de citar aqui é sobre gestão. Quando a gente fala em gestão, né, na indústria, os gestores geralmente eles têm a possibilidade de focar os seus esforços, os seus indicadores e toda a sua rotina de trabalho, né, em processos os quais permanecem sempre constantes do ponto de vista físico e da sequência produtiva. O que isso quer dizer? Você está no mesmo lugar, você está fazendo a mesma coisa, então você consegue concentrar todos os seus esforços, né? Até mesmo a gestão visual, os quadros, o modelo de gestão, onde você passa, o que a gente chama de Gemba Walk, que é o acesso dos gestores para fazer as verificações na produção, você pode padronizar isso. Na obra é um pouquinho diferente, né? O produto, como ele é construído ao longo do tempo, e demanda, assim, um processo diferenciado de gestão, ele precisa conter alterações significativas com o passar do tempo, né? Principalmente em relação à gestão das restrições e das interferências em cada uma das fases. Porque se for uma estrada e se for um projeto longo, até uma ferrovia, alguma coisa assim, o gestor vai ter que passar em locais diferentes dessa obra e isso vai também alterar aí o seu modelo de gestão. Dessa forma, então, ao contrário da indústria, né, onde o PCP, né, o planejamento e controle da produção, ele pode ser realizado separadamente do processo de gestão. Na construção, não. Existe um link muito maior entre as decisões que a gente vai tomar aí na rotina do dia a dia e as mudanças de curso que a gente vai precisar fazer do planejamento. Então, gestão e planejamento precisam estar muito bem conectados. O processo de gestão vai precisar estar muito bem estruturado desde o início, da maneira que a gente consiga
implementar, né, o que a gente chama na indústria de desdobramento de metas. E isso já tem uma metodologia também que a gente já desenvolveu para obras, que possui a base aí no desdobramento da indústria, do Roshin-Kanri, que consiste a gente pegar o processo como um todo e as metas da obra como um todo e fazer o link com as metas corporativas e com as metas dos processos de cada obra. Isso a gente também vai falar mais para frente aí em alguns outros vídeos. Por outro lado, né, a construção ela exige um desafio extra quando a gente pensa em estruturá-la por processo, que é a gestão das interfaces. Uma obra ela possui, assim como uma planta, né, inúmeras interfaces que precisam ser consideradas, porém possuem também a variável tempo nessa gestão. Já na indústria, a variável tempo ela não influencia tanto no período de planejamento, né? Você tem períodos de planejamento para cumprir em relação ao dia, e aí você faz aquele controle e a gestão hora a hora, e isso não te influencia tanto. Já na construção, a variável tempo é muito mais importante, porque o prazo está sempre em jogo. Se você atrasa alguma coisa na construção, você pode atrasar muito mais a obra em relação ao atraso que pode ser muito menor na indústria em relação à produção dos produtos, né, ou entrega de algum serviço aí. Como uma linha de produção, a indústria, como é que ela atua? Ela atua de maneira constante no tempo. As interfaces podem ser estudadas em detalhe, geridas conforme as necessidades específicas, porque como você faz as coisas, né, sempre da mesma forma ou muito parecidas, né, e geralmente quanto mais padronizado o processo industrial, mais parecido ele vai ser, você consegue controlar as interfaces de uma maneira muito melhor. Na construção, não. A gestão das interfaces ela evolui com o tempo, né, porque você vai aumentando o número de frentes na obra, e por isso a padronização desse processo, que a gente chama hoje de gestão de interfaces, e eu também vou falar mais para frente nessa série de vídeos sobre esse processo, ele precisa, por ter um enorme desafio, precisa ser tratado separadamente, precisa ter um gestor aí, a gente chama esse de gestor da interface, né? Muitas construtoras já estão trabalhando com essa pessoa na obra, ele é de suma importância, ele é tão importante, eu poderia dizer que um gestor de interface, ele é tão importante hoje, com essas metodologias do Lean Construction e da excelência operacional na construção, do que um gestor da área de planejamento, e mais para frente vocês vão saber por quê. Então é de suma importância que o processo de gestão na obra seja estruturado de forma que a gente chama colaborativa por processo, né? Ele precisa ser integrado e envolver todos os agentes e os stakeholders, porque são os stakeholders ou os participantes do projeto, os terceiros e todos aqueles envolvidos, sejam órgãos regulatórios, seja o governo, seja independente de quem sejam os stakeholders, eles vão também influenciar nesse processo integrado que a gente chama de gestão de interface. E isso vai fazer com que as restrições e as interferências futuras do projeto possam ser analisadas hoje, né, que é o que a gente trabalha no conceito da metodologia chamada de pool planning, para que as restrições e as interferências sejam tratadas o quanto antes e eliminadas da maneira correta o mais cedo possível. Outra particularidade é o controle da rotina. Na indústria, como a linha de produção é fixa, né, o controle da rotina ele pode ser realizado e direcionado para cada estação de trabalho. As estações geralmente são fisicamente próximas, né, ao local onde os gestores estão. Já na construção, o controle ele precisa acompanhar as frentes de trabalho da obra, o que vai demandar mais esforço e principalmente as frentes de produção quando elas estiverem fisicamente distantes. Isso até num prédio é um pouquinho mais complicado do que numa produção aí, porque tem um esforço muito maior. Sendo assim, as ferramentas de controle e os mecanismos de controle vão precisar ser diferenciados e eles precisam ser implementados para fornecer uma transparência que os gestores precisam, né? Uma transparência que seja viável e que traga resultado, né? De primeiro e de segundo níveis. Qual é o primeiro nível? O primeiro nível é o nível dos gestores e o segundo nível é o nível da obra dos operadores. A gente vai precisar fazer isso, né, para que a gente tenha o status real da produção e para que estes possam, né, os gestores, atuar de maneira muito próxima e muito eficaz aí, apoiando os colaboradores junto com a resolução dos problemas. Afinal de contas, a metodologia controle da rotina, ela nasceu especificamente para isso,
para mostrar os problemas e para dar ferramentas suficientes para que os gestores, junto com a metodologia gestão por processos, consigam gerir a obra e fazer com que ela atinja a qualidade necessária, o prazo e as características que a obra pretende. Outro ponto importante que eu preciso salientar aqui é sobre a retroalimentação das informações da produção para o planejamento. Isso é um problema sério em muitas das obras que a gente chega aqui no Brasil, né? A maioria das indústrias ela possui ferramentas e sistemas automatizados para controlar o status diário da produção e os recursos que a gente está utilizando. Na construção, a maioria das empresas, salvo as grandes empresas que já estão trabalhando nesse sistema, né, ou já implementaram algo para fazer esse tipo de controle, elas ainda não têm tecnologias nesse sentido. Então fica mais difícil você saber online ali quando e como a produção está, para que você faça a retroalimentação para o planejamento e esse atualize rapidamente o planejamento aí. Então isso faz com que um maior número de pessoas seja necessário para que a atividade de controle seja realizada. Isso aumenta o número de mão de obra indireta, a incerteza dos dados, porque nem sempre confia-se aí 100% nos dados que vieram da produção, né? A dificuldade de controlar e o refinamento dos recursos, né? Bem como a velocidade e a eficiência do processo de planejamento. E o que acontece muito é um replanejamento ou uma reprogramação da obra. Existem obras que a gente chega que a gente vê versões, né? 40, 50, 100 versões de um mesmo project ou de um mesmo Primavera ou de um mesmo arquivo de Excel com a programação, porque ela já foi reprogramada tantas vezes e não se atingiu o resultado que queria. Isso é um ponto ruim e já existem metodologias e ferramentas para consertar ou resolver esse tipo de problema. Mais uma particularidade aqui é sobre o grau de automação. Em comparação com a indústria, obviamente, a construção ela dispõe de um grau muito menor, né, de automação. Existem indústrias aí que possuem robôs, que já estão há muitos anos utilizando níveis de automação cada vez maiores. E a razão disso é que os produtos ligados ao local na construção eles possuem uma dimensão muito grande e uma complexidade muito maior. Então precisa-se de investimento, precisa-se de trabalho manual para ser feito e isso é bastante complicado ainda. Então essa é uma particularidade da construção em relação à indústria que também é muito importante a gente levar em consideração. Os meios de produção, né, eles devem ser transportáveis, o que nesse caso apresenta um grande obstáculo para a utilização de equipamentos quando a gente pensa em equipamentos automatizados e especializados aí. Além disso, o baixo grau de automação ele deriva também da unicidade, né, dos produtos e das diferenças no andamento da produção. Isso na construção é claro aí. Outra característica é sobre mão de obra. Processos com qualidade necessitam de mão de obra de qualidade. Óbvio, né, gente? Então, independentemente do setor que a gente trabalha, esse é um fator muito crítico, né? Principalmente se a gente levar em consideração o processo produtivo. Não estou dizendo nem o processo de projetos, administrativo, financeiro. Quanto mais qualificada a mão de obra, melhores os resultados, obviamente. Então, a mão de obra na construção, ela deveria ser, assim como em outros setores, mais versátil, multifuncional e altamente qualificada. E aí, pelas regras, pelas normas que a gente tem na construção, isso nem sempre isso acontece, isso torna aí para a construção um ponto negativo. A mão de obra deveria estar preparada para manejar os equipamentos, para reagir de modo flexível às mudanças e principalmente às exigências dos clientes. Como no Brasil o assunto multifuncionalidade na mão de obra voltado para a construção ainda não evoluiu muito em comparação com a indústria, né? Os sindicatos ainda não conversaram sobre isso, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. O volume de mão de obra direta e indireta nas obras e com ele o seu respectivo custo ainda é muito elevado. Isso a gente precisa refletir e é uma particularidade muito importante a ser levada em consideração. Outro fator que influencia na qualidade da mão de obra na construção e em relação à indústria é a localização dos projetos, né? Na indústria, as plantas possuem uma localização fixa, geralmente uma boa logística. Isso acontece também, né, por fato de os colaboradores, isso ajuda, né, os colaboradores a estabelecerem, ficarem próximos
à obra, né? Próximos à indústria. No caso da construção, como as casas são mais longe, no caso, às vezes até as pessoas precisam viajar para participar durante um período da obra, os engenheiros saem do seu local onde, né, estão residentes e vão para outros locais. Quanto maior a obra, mais complexo isso se torna. Então, isso torna também difícil os vínculos, o estabelecimento de residência, a vida familiar. Isso torna, na construção, isso fica um pouquinho mais complexo aí. Então, na verdade, isso auxilia bastante nos quesitos de motivação, segurança e estabilidade e são essenciais para a gente tratar do assunto resultados. Quanto mais a gente se aproximar, né, de ficar próximo à obra, de estabelecer vínculos, de estar perto da família, de dar tranquilidade, obviamente os colaboradores vão trabalhar melhor. Então, dessa forma, se a gente trabalhar assim, os colaboradores vão ganhar a oportunidade de desenvolver um plano de carreira com os respectivos futuros, né, na mão aí, cada vez mais dependendo de si mesmos para fazer com que a carreira consiga alavancar, e eles vão poder colaborar muito mais para um baixo índice de absenteísmo, que nas obras é muito alto ainda, índice de demissão por desmobilização, de troca de projetos e muitos outros índices que na construção ainda são bastante altos. E na construção, como os projetos também variam do local, as construtoras e os seus prestadores de serviço eles precisam garimpar, né? Obviamente, no mercado local, toda e qualquer mão de obra qualificada ou levar até lá os profissionais que são da sua confiança. E isso também aumenta em demasia os custos dos projetos. Por outro lado, esse problema gera também uma elevada oscilação dos colaboradores entre as empresas. Um colaborador acaba saindo de uma empresa, indo para outra, né? E aí o índice de demissão, de ficar pulando de galho em galho é muito grande ainda. Isso causa uma instabilidade no emprego, né? Um baixo nível de qualificação nos padrões de trabalho e muitas outras coisas que acontecem com a mão de obra, prejudicando a construção nesse sentido. Então esse é um tema de extrema importância e que precisa ainda ser muito discutido no Brasil, porque ele ainda tem um excelente e um grande potencial de melhoria. E agora vamos falar aqui de mais uma particularidade, que é o modelo de produção. Uma grande diferença entre a produção em série, né, que é a produção aí da indústria, e a produção por pedido, que é o que a gente chama na construção, é a orientação ao prazo de entrega. Na produção em série, né, que vem da indústria, aí os objetivos são formulados em forma de quantidades. A meta é uma regressão do custo fixo pela produção do número planejado dentro de um prazo definido, ou seja, eu preciso pegar um custo e atingi-lo, né, para fazer aquela quantidade de produtos aí naquele prazo que eu determinei. Já na construção, devido ao longo tempo, né, esse longo lead time, aos prazos longos das obras e da concentração da produção apenas num produto, num projeto, aí, a variável decisiva não é a quantidade, mas o prazo. Então, o desempenho ele não é medido pelo número de produtos manufaturados, mas pelo término do produto final, pela qualidade e assim por diante. Tudo que está variando em relação ao prazo final e que precisa ser cumprido, obviamente, esse é um dos indicadores principais aí de qualquer projeto. Exatamente nesse ponto encontra-se uma das maiores alavancas para o aumento dos resultados financeiros, pois na construção, em alguns poucos casos, o término antecipado de um projeto muitas vezes libera recursos, pessoas, equipamentos, etc. E, em parte, pode ser remunerado diretamente pelo cliente. Isso é muito importante a gente atentar. Então, este é um paradigma que realmente deve ser quebrado, pois nem sempre o término antecipado de uma obra significa um aumento nos lucros, né? A gente acha que antecipar uma frente de trabalho, antecipar uma atividade não causa superprodução, não causa dano na cadeia produtiva. Isso não é verdade. Quanto mais antecipação, por mais que às vezes estrategicamente alguma ou outra frente precise ser antecipada, e é lógico que isso é benéfico, na maioria das vezes, em se tratando de volumes muito grandes de prazos maiores, a antecipação pode gerar aí aumento nos custos. Como os profissionais da construção focam os seus esforços nas variáveis prazo e custos e ainda não estão acostumados a trabalhar com foco no ritmo, né, no TACT, que é o que a produção na indústria faz, né, eles acabam utilizando sempre que possível o termo antecipar a frente de serviço para adiantar a obra. E aí, assim como na indústria, onde qualquer alteração no TACT faz com que o conteúdo de trabalho de todas as estações se altere, né, o mesmo
aconteceria ou deve acontecer na construção. Mais adiante eu vou falar também especificamente sobre esse tema e a gente vai ver que qualquer mudança no ritmo da obra deve ser planejada ou replanejada e estruturada com muito cuidado e bastante atenção, pois a mudança no TACT vai alterar essa cadeia de valor do projeto e com isso tanto a sequência construtiva quanto a programação do TACT e todas as entregas dos processos aí de suporte, né, principalmente processo logístico para a produção, porque você tem que antecipar um monte de coisa. Outra particularidade é o sistema de gestão, né, que a gente acaba fazendo um paralelo aí com o sistema de produção. Existem diferenças consideráveis ainda em 2018 que podem ser destacadas em termos de evolução dos sistemas de gestão utilizados nas construtoras. Isso se a gente fosse levar aí apenas os últimos 10 anos em consideração. As empresas da indústria da construção, né, as construtoras e a maioria das empresas que fazem também parte dessa indústria, os principais fornecedores, por necessitarem concentrar os seus esforços em disponibilizar ao mercado produtos relativamente únicos e, como consequência, precisam atuar por projeto, né, eles foram desenvolvendo ao longo do tempo, com foco em atender às necessidades dos clientes, mas principalmente as legislações e as normas do setor. Então, trabalhou-se muito tempo para atender norma e para atender legislação. A necessidade de uma maior competitividade através da melhoria de qualidade de produto fez com que muitas construtoras adotassem o que a gente ainda chama e ainda vê, né, apesar de ser um pouco arcaico, sistema de gestão da qualidade. Posteriormente, a implementação foi feito também o sistema de gestão integrado, que permitiu aí diversas empresas mudar essa abordagem, né, adotar uma abordagem muito mais completa para aperfeiçoar os seus processos internos e obter a certificação de todos aqueles sistemas que envolvem um sistema de gestão integrada aí, que, de novo, vou repetir, possui foco nas auditorias e nas certificações. Isso nem sempre é benéfico para o prazo da obra, para os resultados que a obra precisa. Então, o que a gente pode verificar na prática é que a utilização de um sistema de gestão integrado, robusto e eficiente, apenas ele não garante resultados diferenciados para a produção. Por isso que o Lean Construction e a excelência operacional na construção entram aí, né? A gente tem trabalhado muito isso nos últimos anos nas construtoras e tem modificado esses sistemas para que eles fiquem cada vez mais orientados aos resultados, aos prazos e também consigam atender, obviamente, às normas aí. Muitas empresas, então, por isso, né, de outros setores, principalmente o automobilístico, resolveram estruturar os seus negócios com foco não apenas em atender às normas, mas né, que são voltadas aí para produtos e serviços, mas principalmente para atender à produção. Afinal de contas, o cliente tem que estar satisfeito, não adianta a gente atender uma norma certificadora e atrasar o prazo da obra. Então o prejuízo pode ser muito maior. Então, em função disso, nasceu o que a gente chama hoje, como a gente usa na indústria, um conceito novo de sistema de produção que engloba princípios, metodologias e ferramentas que possui como objetivo principal fornecer para a produção, fornecer para o processo produtivo o que ele precisa, no momento que ele precisa, na quantidade certa, na qualidade certa e no custo adequado. Já existe uma metodologia que a gente implementa nas construtoras para ela desenvolver o sistema de produção no formato das obras que ela faz e tem funcionado muito bem. Outra particularidade é sobre estratégia e design do produto, né? Cada projeto, por ser único, também exige que seus construtores façam, né, ou adotem ou satisfaçam os requisitos que são únicos também quanto ao design de implementação, design do produto. Porque na maioria das vezes, quando uma nova obra se inicia, quando uma nova obra começa, a construtora, o que ela faz? Começa tudo de novo. E este recomeço, esse recomeçar constante, ele exige de muitas construtoras, se não a maioria delas, um esforço, um tempo e um investimento muito grande. E isso acaba ocasionando elevação de custo na obra, elevação de mão de obra, principalmente indireta, e é um dos problemas seríssimos que a gente ainda vê no Brasil. Por isso, a padronização do que a gente chama hoje de fase de ramp-up, né, que é a fase de início de um projeto, aí, de uma obra, é de extrema importância. Ao contrário da indústria, onde a linha de produção já está instalada e vai permanecer um bom tempo inalterada, até que, obviamente, novas modificações para novos produtos sejam feitas, né? Na construção,
ela necessita modelar os seus projetos, as suas obras, repetido e padronizadamente, de forma a ter o máximo resultado no menor tempo possível e fazendo com que a curva fluxo de caixa seja positiva e crescente desde o início. O que a gente vê é muitas obras, na hora que a gente vai fazer lá o fluxo de caixa da obra, entender a parte financeira, é que ela paga para trabalhar durante um bom tempo da obra e só vai ter um fluxo de caixa positivo mais do meio para o final da obra, se não apenas depois. Isso é muito ruim porque atrapalha inclusive toda a parte financeira da construtora, que precisa contar com esse dinheiro ao longo de todo o projeto. Então o Lean Construction também ajuda nisso. E foi pensando nisso, né, nessa parte de desenho do projeto, desenho do produto, para que a construtora já faça essa fase de ramp-up com o seu fluxo de caixa positivo, né, que a gente acabou desenvolvendo uma metodologia aí em parceria com o IEM da Alemanha, chamada Lean Project Design, que possui 10 elementos chaves que a gente trabalha de forma bastante estruturada, já na fase de estratégia da operação, ou seja, até mesmo antes da obra começar, para que a gente consiga planejar, estruturar o que a gente chama de Quality Gates, ou seja, os portais de controle, quais são as fases que eu tenho que controlar para que nada passe daquela fase para frente sem que tudo aquilo que a gente planejou possa ser cumprido. Fazendo dessa forma, atuando dessa forma, tanto a performance das pessoas quanto dos processos aumenta bastante e desde o início. Isso é muito importante para qualquer tipo de obra. Eu encerro esse assunto por aqui e gostaria de deixar claro que muitos desses assuntos, muitos desses temas estão no livro que eu escrevi. Quem quiser acessar aí, caso você queira conhecer e adquirir o nosso workbook, é um livro bastante prático, é um livro de trabalho, está no nosso site, o endereço é esse aí que você está vendo na tela, iopexbrasil.org/virtual/workbook1. Entra lá, ele tem essa carinha aí. Ele tem vários capítulos, um dos capítulos fala também desses assuntos que eu abordei nessa mini palestra que eu acabei de dar para vocês, então acho interessante, já está à venda, a gente fez uma nova tiragem dessa primeira edição, então se você quiser adquirir, fique à vontade, entre no nosso site, nós vamos mandar para você pelo correio. E caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou comentário, entre em contato com a gente no e-mail contato@iopexbrasil.org. Vai ser um enorme prazer a gente poder compartilhar aí com você conhecimento, trocar energias positivas e trocar principalmente informações de acordo com o que você necessitar. Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos presenciais, os nossos programas de formação, entra aí no nosso site www.iopexbrasil.org. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, clique no sininho, tem muita coisa boa ainda por vir, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.